Todos os países, por mais perfeitos que eles tentem se vender, sempre vai ter alguma coisa bizarra. E hoje eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Você está no canal Viróscopo, eu sou Leonardo Braga e esse é o iceberg de casos criminais da Rússia. Olha, falar nome de coisas em russo é muito complicado, então eu tô colocando aqui no Google e tô tentando reproduzir da melhor forma que eu tô ouvindo, mas de qualquer forma vai ficar escrito na tela aí para vocês poderem acompanhar, beleza? Bora pro vídeo. Alexander Litvinenko. Esse homem foi um agente de elite da KGB e da FSB, fiel ao governo russo. Porém, quando ele decidiu quebrar o silêncio e expor os segredos do Estado, ele assinou a sua própria sentença de morte. E a arma escolhida? Bom, um veneno nuclear invisível, chamado Polônio 210, servido em um bule de chá. E essa parada é tão potente que fez ele começar a definhar na cama do hospital. Mas para entender por que um ex-espião russo acabou morrendo de uma forma tão brutal, a gente precisa voltar bastante no tempo e conhecer o homem por trás do alvo. Alexander Walterovsky Litvinenko nasceu em 1962 em Voronezh, na União Soviética. Os seus amigos o chamavam de Sasha, e ele não nasceu um rebelde, muito pelo contrário, ele era o tipo de cara que o sistema soviético adorava. Ele foi um produto exemplar da União Soviética, entrou para o exército e a sua carreira decolou. Em pouco tempo, ele já estava na tropa de elite da KGB, o famoso serviço secreto. Quando a União Soviética acabou, ele continuou na agência que veio depois, a FSB. E lá, ele virou um especialista em combater o crime organizado e o terrorismo. E ele era um oficial respeitado, cheio de medalhas, que trabalhava nas ruas perigosas de Moscou e até na guerra da Chechênia. A sua lealdade era total, enquanto isso, sua vida pessoal também ia bem. Ele se casou com uma mulher chamada Marina, uma bailarina que ficaria ao seu lado até o fim, e ele também teve um filho. O Sasha era um homem do sistema, forjado dentro da máquina de segurança da Rússia. E foi exatamente por isso que, quando ele virou contra essa máquina, o governo russo não perdoou. E foi lá em 1998 que tudo mudou. O Sasha fez o que ninguém esperava. Ele e outros colegas da FSB chamaram a imprensa em Moscou e soltaram uma bomba. Os seus chefes tinham mandado eles matarem um dos homens mais ricos e poderosos da Rússia, um oligarca chamado Boris Berezovsky. E a ironia é que Sasha tinha sido encarregado de investigar esse cara. Só que quando a ordem de investigar mudou para mate, ele não só se recusou, como fez o impensável. Ele avisou o alvo do perigo. Alexander recusou-se a matar Boris porque considerou a ordem ilegal e criminosa. Ele acreditava que a FSB, o Serviço de Segurança Russo, estava se tornando uma organização corrupta, usada para eliminar adversários políticos e não para servir o Estado. E a resposta do sistema que ele tanto defendeu por muito tempo foi imediata e violenta. Primeiramente, o Sasha foi preso em 1999, e mesmo depois de um juiz dizer que ele era inocente, prenderam ele novamente. E esse era um recado claro: o novo chefe da espionagem, um homem chamado Vladimir Putin, não perdoava traidores. E com a perseguição ficando cada vez pior e sua família em perigo, o Sasha tomou a decisão mais difícil da sua vida. Em 2000, ele fugiu da Rússia com Marina e seu filho pequeno, conseguiu chegar no Reino Unido e pediu asilo político. Mas, se o governo russo achou que o exílio ia calar a boca do Sasha, eles estavam completamente enganados. Em Londres, Sasha se transformou em uma das vozes mais barulhentas contra o governo de Putin. Ele começou a trabalhar com os serviços de inteligência britânico e espanhol, contando tudo o que sabia sobre a
ligações da máfia russa com o governo. E ele escreveu 2 livros que foram como um insulto ao governo. A acusação principal era gravíssima. Ele dizia que os atentados a prédios na Rússia em 1999, que mataram centenas de pessoas, não foram obra de terroristas, mas sim da própria FSB. Um plano, segundo ele, para criar pânico na população, justificar uma nova guerra na Chechênia e, no meio do caos, colocar o Vladimir Putin no poder. E como se não bastasse, semanas antes da sua morte, a jornalista Anna, outra crítica de Putin, foi assassinada em Moscou. E quando Sasha soube disso, ele não teve dúvidas e acusou a FSB publicamente. Com essas denúncias, ele deixou de ser só um problema. Ele virou uma ameaça real à imagem e à história que Putin contava sobre si mesmo. A eliminação de Sasha era questão de tempo. E então vamos para 1 de novembro de 2006. Naquele dia, o Sasha se encontrou com 2 russos, Andrei Lugovoy e Dmitry Koktun, em um bar de hotel para supostamente falar de negócios. Um bule de chá verde foi servido e o Sasha tomou alguns goles. Naquela mesma noite, ele começou a passar muito mal, vômitos e dores terríveis. E esse era só o começo de uma agonia que duraria 22 dias. No hospital, os médicos estavam completamente perdidos. O cabelo dele começou a cair muito rápido e o corpo parecia estar se desligando por dentro. Eles pensaram que era algum veneno conhecido, como talho, mas os exames não mostravam nada. E foi só no último momento, com um palpite de um cientista e o uso de um equipamento especial, que a verdade apareceu. Era polônio 210, a tal arma perfeita, uma substância tão rara e perigosa que só é produzida em reatores nucleares controlados pelo governo. E ela é segura para quem carrega, porque a sua radiação não atravessa nenhuma folha de papel ou a pele humana, mas uma vez que a vítima engole mesmo uma poeira minúscula, o veneno radioativo destrói o corpo de dentro para fora. E a dose que deram pro Sasha era centenas de vezes maior do que a necessária para matar. E sabendo que já não tinha mais volta, 2 dias antes de morrer, o Sasha ditou uma carta para o mundo apontando o dedo diretamente para o presidente russo. Você pode conseguir silenciar um homem, mas o uivo de protesto de todo mundo, Senhor Putin, irá reverberar em seus ouvidos pelo resto de sua vida. E ele morreu em 23 de novembro de 2006. A polícia de Londres começou uma das investigações mais malucas da história. Eles seguiram um rastro de radiação deixado pelos assassinos. Cara, imagina a cena: detetives com aparelhos especiais encontrando vestígios de polônio 210 por toda Londres, nos quartos de hotel onde eles ficaram, nos aviões que pegaram e até no estádio de futebol do Arsenal. Os assassinos foram muito descuidados e acabaram deixando migalhas radioativas por onde passaram. O Reino Unido pediu que a Rússia mandasse Lugovoy e Koftun para serem julgados, porém a Rússia disse que não, protegendo os dois. Só que a esposa do Sasha, a Marina, nunca desistiu, e por causa da sua luta incansável, anos depois, em 2016, um juiz britânico concluiu a investigação e foi direto ao ponto: Lugovoy e Koftun mataram Sasha, e a ordem veio de dentro da FSB, com a operação sendo provavelmente aprovada pelo chefe da agência e pelo próprio presidente Putin. E a história termina com uma verdade clara, porém sem justiça. E um dos assassinos, o Dmitry Koftun, morreu de Covid em 2022. Já o outro, o Andrei Lugovoy, longe de ser punido, virou herói na Rússia. Foi eleito deputado, ganhou imunidade e em 2015 recebeu uma medalha das mãos do próprio Putin por serviços prestados à pátria. Anna Politkovska. Uma mulher foi morta a tiros dentro de um elevador por um assassino de aluguel. E essa não foi uma morte qualquer. Isso aconteceu no dia 7 de outubro de 2006. E a data não foi uma coincidência, mas sim um presente de aniversário do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que estava completando 54 anos naquele dia. Mas
Quem era essa mulher e o que ela sabia de tão perigoso para merecer um destino tão cruel? Para entender o tamanho da coragem de Ana e do medo que ela causava, a gente precisa voltar e conhecer a sua história. A Ana não nasceu no meio da briga, muito pelo contrário, ela nasceu em Nova York, filha de diplomatas soviéticos, o que lhe deu uma vida de privilégios e até dupla cidadania, russa e americana. Ela cresceu em Moscou, estudou na melhor faculdade de jornalismo e começou a carreira em um jornal do governo. E ela poderia tranquilamente ter seguido um caminho confortável dentro do sistema, só que a Ana escolheu o caminho mais difícil. O ponto de virada foi em 1999, quando ela começou a trabalhar no Novaya Gazeta, um jornal independente que era uma das últimas ilhas de liberdade de imprensa na Rússia de Putin. E esse era um dos poucos lugares onde ainda se podia falar a verdade e criticar o governo abertamente. E foi na Chechênia que a Ana se tornou a jornalista que o mundo viria a conhecer. Enquanto a maioria dos jornalistas evitava a região por causa da guerra brutal que acontecia lá, a Ana foi mais de 50 vezes pro meio desse inferno. E ela não ficava num escritório seguro não, ela ia pra linha de frente para mostrar o que o governo russo não queria que ninguém visse. Ela mostrava os bombardeios, a tortura, os sequestros e as mortes de pessoas comuns, gente que estava presa no meio do fogo cruzado. E para Ana, o que acontecia na Chechênia não era apenas uma operação contra o terrorismo, como dizia o governo, era uma guerra suja que destruía vidas inocentes. E ela fazia muito mais do que só escrever. Em 1999, ela não só notificou sobre um asilo de idosos que tinha sido abandonado em meio aos escombros, como também foi lá e ajudou a organizar a retirada dos velhinhos em segurança. Para ela, o jornalismo era também um ato de humanidade. E no momento em que foi morta, ela estava trabalhando em uma nova reportagem sobre tortura na Chechênia. Fotos e provas que provavelmente iriam causar um estrago enorme na imagem do governo. E por causa dessa coragem toda, o sistema tentou calá-la de todas as formas e a coisa só foi piorando. Primeiro foi em 2001, enquanto ela investigava crimes na Chechênia, militares prenderam ela e a mantiveram em um buraco por 3 dias. E lá eles fizeram simulações de fuzilamento, apontando armas para ela como se fossem atirar, como se estivessem dando um aviso para ela parar. E depois as ameaças de mortes ficaram tão sérias que o jornal a ajudou a fugir para Viena, na Áustria, mas ela se recusou a ser silenciada e voltou para Moscou pouco tempo depois. Em 2004 veio a tentativa mais grave antes do assassinato. Ela estava num avião a caminho de Beslan para tentar ajudar a negociar a libertação de crianças reféns em uma escola quando tomou um chá e passou muito mal. Ela havia sido envenenada. E a toxina nunca foi identificada e as amostras do seu sangue sumiram misteriosamente. Esse foi um jeito que eles encontraram de impedi-la de chegar no local e contar o que realmente aconteceu. O governo a vigiava de perto, invadindo seus e-mails e seguindo seus passos. E a mensagem era clara: pare ou nós vamos te parar. A Ana era especialmente crítica de um homem, Ramzan Kadyrov, o líder da Chechênia, que ela chamava de o pequeno dragão de Putin. A sua última investigação era justamente sobre ele. 2 dias antes de morrer, ela deu uma entrevista dizendo que o Kadyrov era um Stalin dos nossos tempos e que ela era testemunha em um processo contra ele por sequestro. E então chegamos naquele elevador, em 7 de outubro de 2006. A Ana foi encontrada morta a tiros no elevador do prédio do seu apartamento. Segundo alguns relatos, a autópsia dela teria revelado que ela foi atingida por 2 tiros no peito, um no ombro e um tiro fatal na cabeça. E a investigação que se seguiu foi um verdadeiro teatro. Para dar uma resposta ao mundo que estava chocado, a polícia russa prendeu um grupo de homens, a maioria chechenos,
chechenos. No primeiro julgamento, em 2009, foi uma farsa total e todos foram inocentados. E depois de muita pressão da família e da comunidade internacional, um novo julgamento aconteceu e em 2014, 5 homens foram finalmente condenados pelo crime. Mas, ok, pegaram os executores, que eram os peões do tabuleiro, mas uma pergunta ficou no ar e o governo fez de tudo para que ela nunca fosse respondida. Quem mandou matar Ana? E se você acha que essa história não poderia ficar mais revoltante, você está enganado. Em 2023, aconteceu o insulto final. Em 2023, Sergei Kadyzhuk-Kurbanov, um ex-policial que ajudou a organizar o assassinato dela, foi perdoado pelo Vladimir Putin. E o motivo? Bom, ele aceitou lutar na guerra da Ucrânia. Ao fazer isso, a mensagem do Estado russo foi basicamente, se você matar os inimigos do governo, a violência pode ser até perdoada e até recompensada. Alexander Pichushkin. Esse homem tratava suas vítimas como peças de xadrez e o objetivo dele era preencher todas as 64 casas do tabuleiro com suas vítimas. E o pior de tudo, ele conseguiu chegar bem perto desse número. Esse é o caso do maníaco do tabuleiro de xadrez. Imagina um parque gigantesco, um dos maiores de Moscou, chamado Bitsa Park. Um lugar onde as pessoas vão para caminhar, relaxar e fugir da agitação da cidade. Agora, imagina que esse lugar de sossego se transformou no playground particular de um monstro. Entre o final dos anos 90 e os anos 2000, o medo tomou conta dessa região. Pessoas, principalmente idosos e moradores de rua, começaram a desaparecer ou eram encontradas mortas com os crânios esmagados. E a arma? Bom, quase sempre um martelo ou uma garrafa de vodka. E esse monstro tinha um nome, Alexander Pichushkin. Mas para entender a mente do maníaco do tabuleiro de xadrez, precisamos voltar no tempo. Ele nasceu em 9 de abril de 1972 em Mytish, nos arredores de Moscou. A sua infância não foi nada fácil. Quando ele tinha menos de um ano, seu pai abandonou a família. Criado pela mãe e pela avó, ele era um garoto relativamente normal até os 4 anos de idade. Foi quando um acidente mudou tudo. Ele caiu de um balanço e sofreu um ferimento grave na cabeça. E depois disso, o Alexander nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou agressivo e impulsivo. A sua mãe, percebendo a mudança, o transferiu para uma escola para crianças com dificuldade de aprendizagem. Mas o bullying e o isolamento só pioraram as coisas. A única pessoa com quem ele realmente se conectava era o seu avô, e foi o avô que o ensinou a jogar xadrez, um jogo de lógica e estratégia que se tornou uma obsessão para o jovem Alexander. E ele passava horas jogando no Bitsa Park, muitas vezes com homens mais velhos. E para ele, o xadrez era muito mais do que um jogo, era uma forma de controle e de dominar o oponente. E quando seu avô morreu, que era o seu último pilar, a vida dele desmoronou. O jovem, que antes era quieto e introspectivo, começou a alimentar um ódio profundo pelo mundo. O seu primeiro assassinato conhecido aconteceu em 1999, quando ele tinha apenas 18 anos. A vítima foi um colega de classe, Mikhail Aditchuk. Alexander o convidou para participar de um assassinato no Bitsa Park. O colega, achando que era uma brincadeira, foi junto. Alexander o estrangulou e jogou o corpo em um poço. A polícia investigou, mas considerou Alexander apenas uma testemunha e o caso foi arquivado por falta de provas. Esse primeiro crime, segundo ele mesmo, foi como o primeiro amor, inesquecível. E depois disso, houve uma longa pausa. Alexander foi servir no exército e quando voltou, começou a trabalhar em um supermercado. E a vida parecia ter voltado ao normal, mas
Mas a semente do mal já estava plantada, e foi lá em 2001 que o monstro se revelou. Foi nesse ano que a caçada humana de Alexander realmente iniciou. Ele atraía suas vítimas, geralmente homens mais velhos, moradores de ruas ou alcoólatras, para o Pizza Park com uma promessa: beber uma garrafa de vodka em homenagem ao seu cachorro falecido. E claro, era uma armadilha. Enquanto conversavam e bebiam, Alexander esperava o momento certo, e então, com frieza, ele os atacava por trás com um martelo. E depois, para ter certeza de que estavam mortos, ele enfiava a garrafa de vodka quebrada em seus crânios. E aqui entra a parte mais macabra da história: o tabuleiro de xadrez. Em seu apartamento, a polícia encontrou um tabuleiro com 61 das 64 casas preenchidas com datas, e cada data correspondia a um assassinato. Seu objetivo doentio era preencher todas as 64 casas, e por anos a polícia de Moscou se viu perdida. Os crimes pareciam aleatórios, as vítimas eram pessoas invisíveis para a sociedade, o que dificultava a identificação e a investigação. A imprensa apelidou o assassino de O Maníaco de Pizza Park. A virada no caso aconteceu em junho de 2006. Alexander cometeu seu único erro fatal. Ele convidou uma colega de trabalho, Marina Moskaloeva, para um passeio no parque. Desconfiada, ela deixou um bilhete para o filho com o nome e o número de telefone de Alexander. Ela disse ao filho que, se ela não voltasse, era para ligar para a polícia, e a Marina nunca mais voltou. Seu corpo foi encontrado no parque no dia seguinte, mas o bilhete que ela deixou foi a chave para desvendar o mistério. A polícia encontrou Alexander em seu apartamento. No início, ele negou tudo, mas quando os investigadores mencionaram o tabuleiro de xadrez, ele abriu um sorriso. Ele não só confessou os crimes, como começou a se gabar deles, fornecendo detalhes que só o assassino poderia saber. O julgamento de Alexander começou em setembro de 2007. Ele ficou dentro de uma jaula de vidro no tribunal, uma medida de segurança para um dos criminosos mais perigosos da Rússia. Frio e sem remorso, ele confessou 61 assassinatos e 3 tentativas. Ele disse ao júri: por 500 dias, eu fiz o que queria. Eu era o júri, o juiz e o carrasco. Eu era Deus. E ele pediu para que mais 11 mortes fossem adicionadas à sua conta, elevando o total para 60, insistindo que seu objetivo era o tabuleiro de xadrez completo. E em outubro de 2007, ele foi considerado culpado de 49 assassinatos e 3 tentativas de homicídio. A promotoria não conseguiu provar todas as mortes que ele alegou. A sentença foi a mais severa possível na Rússia: prisão perpétua, com os primeiros 15 anos a serem cumpridos em regime de isolamento total. E hoje em dia, o Alexander está trancado em uma das prisões de segurança máxima mais rígidas da Rússia, conhecida como Golfinho Negro. E é isso aí, galera, chegamos ao fim da nossa primeira parte do vídeo de iceberg de casos criminais da Rússia. Se você gostou desse vídeo e quer receber as continuações, dá um likezinho aqui, se inscreve e ativa as notificações para que o YouTube te mande uma mensagem assim que eu publicar mais conteúdos aqui no meu canal. E se você puder, vire um membro aqui do canal, porque você ajuda a financiar esse tipo de conteúdo e tem ali os benefíciozinhos para membros. Vejo vocês na próxima e até breve.